Bom, Fernando, vamos lá então, né? Já vi que tem um pessoal aí, pelo menos uns 10 seguidores já estão nos assistindo. É bom que aí a gente já começa. E vai ficar gravado mesmo a live, então aí depois o pessoal quiser pode assistir também. Eu vou começar falando aqui, essa é uma live muito especial, né? Porque a gente está lançando aí o livro do Fernando, galera. Estou até com ele aqui em mãos, ó. Olha que bonito que é o livro dele, O Chamado Sobrenatural, Andarilhos, primeiro trabalho da editora Arame Farpado aí de publicação tradicional. Nós estamos com o livro aqui, né? E hoje essa live é para conhecer um pouco melhor o autor, conhecer um pouco melhor a obra, né? Para a gente entender como é que foi o processo de escrita, para que vocês possam entender aí, né? Como é que foi? O Fernando vai falar da onde ele tirou as inspirações dele, como é que foi escrever. A gente abriu uma caixinha de perguntas lá na nossa página e o pessoal deixou umas perguntas lá. O que a gente achou melhor fazer? Ao invés de separar a live e falar uma hora, primeiro ele fala e depois a gente responde as perguntas, eu passei as perguntas para ele e aí ele já vai incluir as respostas na fala dele aí, a hora que ele for falar do livro. Acho que fica mais dinâmica aí para a gente conseguir Sim. né, fazer tudo certinho. Fernando, fala um pouco de você, faz uma apresentação sua. Fica à vontade aí, cara. Fala aí sobre você, pessoal te conhecer, não só sua vida como escritor, mas você mesmo aí. Conta pra gente. Então, primeiramente, né, boa tarde a todos que estão acompanhando a live, né? Espero que também depois as pessoas que vão assistir também gostem, né, do conteúdo, gostem da proposta. E, bem, eu tenho 40 anos, 41 anos, na verdade, fiz mês passado, 41 anos. E dentro da minha trajetória, digamos assim, como escritor, eu vim de um outro campo, né, de escrita, que foi a escrita acadêmica, que é a escrita acadêmica. Então eu, né, me formei em economia, depois me formei em história, segui mestrado e doutorado na área de história, estudando história do pensamento econômico, e eu sempre escrevi, né, dentro desses temas de pesquisas ligados a esse campo acadêmico. Então eu tive 2 livros lançados anteriormente, resultado da minha pesquisa de mestrado, doutorado, alguns capítulos de livro, artigos, mas eu nunca tinha escrito um romance ou me aventurado em contos, né, de terror, de mistério, que eram áreas do meu interesse também. Quando que a coisa começou a mudar, né? Quando que eu tentei assim me desafiar para escrever algo diferente, algo novo? Mais ou menos no final do ano passado, né, eu estava com a ideia de escrever um projeto de pós-doutorado. Na verdade, eu não tinha nenhuma pesquisa ainda consolidada, não tinha nada pronto. E eu vi que, né, pela primeira vez, né, em anos, né, escrevendo, né, artigos e livros acadêmicos e pesquisando, a coisa estava se esgotando, né? Eu falei, poxa, e agora, né? Para onde que eu vou, né? O que que eu posso fazer para tentar melhorar minha escrita, tentar me desafiar, tentar fazer algo novo? E aí comecei a olhar, né? Identifiquei que muitas pessoas, muitos escritores iniciantes, eles escrevem contos para antologias. E assim eu cheguei na editora Arame Farpado, mas nesse primeiro momento eu ainda não tinha feito contato, né, com o dono, né, com a editora em si. E aí eu falei, vou tentar escrever alguma coisa. Daí eu falei, puxa, e agora, né, para onde que eu vou? O que que eu gosto, né? Quais são as minhas inspirações? E aí eu falei, não, vou tentar voltar para antes, para o Fernando lá de trás, né? Não aquele que se aventurou na pesquisa acadêmica, não aquele Fernando que escrevia artigos para revistas. Vou tentar voltar lá no Fernando adolescente, no Fernando já do ensino médio, no Fernando com 14 anos, o que, Foi que eu um lugar gostava de... bom que você escolheu para voltar, viu? Essa época aí é muito boa. Com certeza. Eu falei, poxa, vou tentar retornar, né, para essa para esse tempo, né, para os anos 90 ali, começo dos anos 2000, aquele período em que a gente não tinha tanto compromisso com as coisas, lia sem obrigações, assistia Você chegar filmes em sem casa, obrigações, almoçar, jogar videogame, dormir, época mais boa. ou menos isso. Saía para jogar futebol, enfim, né, cara? Tipo, ficava conversando, batendo papo com os amigos na rua, sentado na calçada até o final da tarde. E parece que naquele tempo não havia tantas cobranças, não haviam tantas, digamos assim, tantas pressões, né? Que na medida que a gente vai envelhecendo, elas vão surgindo. Eu falei, eu acho que ali é o lugar, né?
Eu acho que é ali que é o lugar que eu pretendo voltar se eu quero escrever algumas coisas diferentes, se eu quero retomar aquela criatividade lá original, né? Aquela criatividade da infância, da adolescência, quando eu também escrevia algumas coisas, mas lógico, né? Num outro momento da vida, né? Eu escrevia, né, historinhas, né? Quando eu tinha 7, 8 anos, 9 anos, em cadernos, né? Mas coisas ali que eu guardava só para mim, mostrava para minha mãe corrigia e tal, e, enfim. Eram coisas assim bem mais simples, né? E aí eu falei, poxa, né? Eu vou tentar resgatar muita coisa daquela época. E essas inspirações, essas referências vão servir para eu trazer algo novo. E daí o que que eu pensei, né? O que que marcou ali os anos 90, os anos 2000, além das amizades, mas pensando na questão cultural, né? Pensando nos filmes, nos livros e na música. E, bem, o que que eu curtia, né? Bem, a gente assistia a Sessão da Tarde. Então, o meu primeiro contato com filmes de terror dos anos 90 não foi na Sessão da Tarde, passava também no cinema em casa e na Band também tinha o Cine Crash com o Zé do Caixão. Bom demais. E aí, Eu gostava. 95, mais ou menos, 1995, 1996. Eu falei, putz, eu viajava, né, naqueles filmes, né? Viajava, gostava. Falei, meu, como é que o cara teve uma ideia de fazer um negócio desse e tal? Lembro de Fome Animal e alguns outros filmes, assim, que marcaram aquela geração, né? E depois nós chegávamos na escola, comentávamos, viu aquele filme e tal, etc. E aí, então, né, dentro, né, desse universo de filmes de terror, eu sempre tive bastante, o que me chamou mais atenção, né, além dos clássicos, mas também filmes baseados nas obras do Stephen King. Então, né, naquele momento, quais eram os filmes, né, do Stephen King que faziam sucesso? Tanto no VHS quanto na televisão, né? Porque também era uma época das videolocadoras, os anos 90. Daí tinha, né, o It, não esse o novo, né, o primeiro lá, de 89, Eu Cemitério lembro desse Maldito, também, assisti também. Cujo, daí passava muito na televisão Cristino, Carro Assassino, A Espera do Milagre, né, que também é um filme que não é tanto terror, é um filme mais um drama ali, misturado com uma história bem bacana ali e tal. E, bem, daí a lista das adaptações para o cinema de livros do Stephen King são gigantes. E dentro, né, desses filmes do Stephen King, dois eram os meus preferidos, né? O Cemitério Maldito, né? Que até teve um remake recente, e também Conta Comigo, que é uma história de amizade, né? São Esse Conta Comigo é vários muito bom. muito bons. E eu sempre me inspirei muito naquele filme Conta Comigo para ver a questão de uma unidade, né? De Fazer amigos. só um parênteses, sabe o que é interessante? Quando eu assisti esse Conta Comigo, quando eu era jovem, eu nem sabia que era baseado numa história no livro. Eu assisti várias vezes, porque passava na televisão, né? Como você disse, era um Uhum. filme famoso ali, passava direto. Eu só fui ficar sabendo que aquele filme era baseado numa história do Stephen King muitas décadas depois, assim. Então é legal como que tem esse lance, né? Da gente. É, Isso fez parte da nossa infância, a gente não tinha tanta informação ainda, não tinha internet, não tinha. Então, quando eu assisti, né, o Cemitério Maldito, eu também não sabia, né, que era um livro. E a gente assistia e foi para mim, pelo menos, foi um prazer muito grande quando eu descobri que todos esses filmes que eu gostava quando eu era criança vinham dos livros, porque aí eu fui procurar esses livros, esses contos, esse material. Um que para mim foi muito legal, que eu nunca demorei muitos anos até já era adulto, que foi saber que era aquele sonho de liberdade da prisão uhum, lá. Eu não uhum. sabia que aquilo era um conto do King. E aí fui atrás do conto e tal. Então, esse Conta Comigo, para mim também, acho que, acredito eu, que todo mundo que tem a idade próxima da gente aí, de 38, 39, 40, pegou esse filme na televisão, né? Então, assim, Isso. ele realmente E, é um filme marcante. e os atores, né? O River Phoenix, que depois veio a falecer, né? Enfim, né? Eram figuras muito marcantes ali, né? Da década de 80, né? 90. Nessa eram atores, acho que um dos meninos ali também participou de Goonies. Então, assim, eram muito carismáticos, né? Os personagens do filme Conta Comigo. E o livro se chama O Corpo. Deixa eu citar aqui. Eu não vou achar aqui, mas tem um livro chamado Quatro Estações, que são 4 contos de Stephen King. E o da prisão Isso. que se falou tá nele também. Eu Cada, li cada, esse livro aí na época para ver o corpo, né? O nome do conto, não é?
Tá aqui, ó, tá aqui, achei. É esse aqui, Aí, ó. Pô, são contos, mas cada conto tem umas 80 páginas, assim, sabe? Não são mini romances, assim, sabe? E o corpo tá aqui. O corpo tá aqui, daí também, né, tem o cemitério, né, que é o baseado no Cemitério Maldito, né? Que foi que deu origem ao filme, né? Cemitério Maldito, que é o meu livro preferido do Stephen King. Não é né, adaptação minha preferida, mas é o meu livro preferido do Stephen King, O Cemitério. E aí, né, nós tínhamos, né, voltando, né, para essa questão, né, então, né, o que me chamou a atenção comigo foi essa amizade, né, esse grupo de amigos que se reúnem e passam por uma jornada de autoconhecimento, cada um com seus problemas, cada um com a sua realidade, cada um com a sua personalidade, identidade, mas eles se completavam, eles se ajudavam, eles se apoiavam. Cada um entendia o que o outro precisava, não precisava nenhum deles falar, cada um, pelo olhar, já conseguia identificar o que o outro precisava e junto eles, né, passaram ali por várias questões. Eles procuravam um corpo, né, de um menino desaparecido que eles encontram no final do filme. Não sei, acho que todo mundo já deve ter assistido esse filme pelo tempo. Já. que nem é spoiler mais falar o final do filme. E pelo tempo, né, que reprisa isso e tudo mais. Mas enfim, né, daí voltando lá pro Cemitério Maldito, né, qual que é a coisa que eu gostava lá nos anos 90, nos anos 2000 já, comecei nos anos 2000. Nos anos 90 eu assisti o Cemitério Maldito, e no final, se não me engano, no final, nos créditos toca Pet Cemitério dos Ramones. Eu não conhecia os Ramones ainda. Daí lá nos anos 2000 eu fui ouvir os Ramones. Associou uma coisa a outra. Lembra do filme lá e tal, daí cheguei no livro, enfim. Então, né, vamos pegar as referências culturais, né? Depois vocês vão entender por que eu estou falando tudo isso, né? O Guilherme já sabe, né? Até eu queria abrir um breve parênteses aqui para agradecer também, né, a editora Herme Farpado e o Guilherme por, né, não só ele, mas todas as pessoas que participaram do processo, né, de elaboração e produção do meu livro, né? O Guilherme, né, ele fez a leitura crítica, ele foi o que primeiro teve contato com o material bruto do livro. A Fernanda Carraro, né, que fez a revisão ortográfica, a Giovana Laís, que fez a capa, o trabalho de diagramação, enfim, que fez esse livro lindo aí que tá nas mãos do Guilherme. Né, no começo da live eu acabei não falando disso, mas, cara, é um livro que ficou muito bem feito, muito bem trabalhado. As separações aí em preto ficaram muito boas. E esse livro surgiu mais ou menos, né, dessa proposta, né, de eu retomar ali um cenário dos anos 90, mais ou menos, de uma história adolescente. Então eu captei todos. Fernando, aí é bom que você já inclui isso. Foi até uma pergunta que nós recebemos na nossa caixinha lá. Pegando todo esse background aí que você contou pra gente, né? Como é que foi a primeira inspiração que você teve, assim, para não, é isso daqui que eu vou partir, assim. Eu acho legal essa parte. Eu queria que você contasse, assim, porque ela é muito legal. Então, daí eu pensei, né? Conta comigo, amizade. Putz, né, qual que é a minha inspiração? Minha inspiração é minha vida, né? O que eu vivi ali na infância e adolescência. Eu vivi grandes amizades aqui no meu bairro. Tive vários amigos, né? Alguns ainda estão aqui, outros já foram. E o que nós fazíamos, né, lá naquela faixa dos 10, 11, 12 anos, 13 anos? Nós nos reuníamos num armazém aqui perto, aqui atrás, na quadra de trás, e ali nós contávamos histórias de terror. E às vezes brincávamos de brincadeira do copo, da caneta. Enfim, né, isso era uma coisa que nós sempre fazíamos, né? Então era um momento ali que a gente batia papo, a gente começava a anoitecer, começava a contar história de terror, tinha os amigos que tinham uma criatividade muito grande para contar história. Cara, Né, isso é muito legal. Essa parte é muito boa de saber que você vivia isso daí, depois ler o livro, cara, é sensacional. Pode continuar. E aí eu falei, poxa, né, como que eu posso começar a história desse livro? Trazendo tudo isso aqui, que eu já falei, né? Porque eu não poderia deixar de falar, parece que estava falando muito no começo, mas não. Tudo faz parte de como surgiu a ideia. A ideia foi um grupo de amigos, 3 amigos, que se reuniam numa cidade portuária, como é a minha cidade aqui, e realmente tinha um armazém próximo da casa deles, né? É uma história fictícia, né? Não é baseado assim em nada que viveu assim diretamente.
com exceção desses elementos, né? Um grupo de amigos que mora no estado de Portuália se reúne num armazém abandonado para contar histórias de terror e fazer a brincadeira da caneta e do copo. E aí, esses três personagens que eu construí, que é o Gustavo, que é o, digamos que é o protagonista, né? O que inicia a história, que dá o start nas coisas ali. O Rafael e o Arthur, eles, né, viveram a infância deles juntos. E o Gustavo, em algum momento da vida, precisou, né, sair da cidade, ele se mudou, mas ele sempre estava presente nos finais de semana. E esses amigos ainda mantinham esse hábito, né, de se reunir para falar, para contar histórias de terror, para ter distrações, né, como qualquer adolescente, andar de bicicleta, conversar, bater papo e tudo mais. Só que durante essas brincadeiras que eles faziam que nunca deram certo, ou eles acreditavam que nunca tinha dado certo, nunca tinham nenhum tipo de contato com nada sobrenatural, em um belo dia, né, o Gustavo, que morava em outra cidade, foi num sebo e achou uma edição bem velha desse livro aqui, ó. O Cemitério, do Stephen King. E aí ele, dentro do livro, ele achou uma folha com desenho, né, da Tábua Ouija, né, quem conhece, é um método bem antigo de contato com espíritos lá do século XIX, e bem conhecido também na cultura, né, em filmes e tudo mais. E daí eles decidem, né, tentar essa brincadeira que nunca deu certo com essa folha. E aí coisas acontecem, né? E E aí aí, né, aí dessa vez é diferente. Aí dessa vez é diferente. E aí tem um desenrolar na história. E eles vão para uma jornada tanto sobrenatural, como diz o nome do livro, né, uma jornada para um mundo, para uma dimensão que eles desconheciam que existia, com seres e forças que controlavam essa dimensão, muito maiores que eles, mas eles são intimados, né? Na verdade, eles não têm a opção de não aceitar, e eles têm que cumprir ali uma série de coisas para, digamos, resolver ali, né? Completar aquela jornada e, enfim, né? Eles não têm escolha, eles precisam completar ali uma série de trabalhos. Eles vão enfrentar vilões, vão enfrentar forças sobrenaturais ao longo dessa história. E qual que é a correlação, né, com a questão do indivíduo, né? Eles como sujeitos, como pessoas. Assim como em Conta Comigo, cada um dos personagens tem dramas pessoais, medos, traumas e etc. No livro, eu trouxe para cada um dos personagens esses problemas que são comuns a todos os adolescentes, ou a grande maioria deles. Então, né, esse livro, além dessas questões, né, desse background sobrenatural, dessa história, que se desenrola num campo além, né, interdimensional, né, ou espiritual, ou, enfim, né, onde eles são transportados no processo, mas eles enfrentam os seus próprios medos, os seus maiores medos. Então, eles são atacados do outro lado por seres que exploram essas fraquezas ou essas coisas mal resolvidas. Então, bem, né, cada um deles, na medida que vocês forem ler o livro, vão perceber que eles têm questões pessoais, traumas que eles viveram na vida, questões ligadas à personalidade deles que eles precisam melhorar. Aborda alguns temas relacionados a bullying, né, inclusive que um deles sofre, baixa autoestima, depressão, né? Então, são elementos psicológicos que são, infelizmente, comuns a muitos jovens e, às vezes, no período da adolescência, a gente passa em silêncio. Então, talvez até por desconhecimento. Talvez o jovem ele não entenda, o adolescente ele não entenda o que está passando com ele não sabe o que é uma ansiedade, ele não sabe o que é uma depressão, ele só sente. Então, o que eu costumo, né, o que eu tento colocar, imprimir no livro também, é que os piores monstros não são aqueles da ficção, não são aqueles dos filmes, não são aqueles que a gente vê no cinema ou que o Stephen King escreve no livro. O que nos mais assusta são os monstros que vivem dentro de nós. Uma, Então, uma coisa que eu achei muito legal, que é isso que você comentou, né?
que muito parecido com a história do King, mas eu acho que o seu ainda vai um pouco além, no sentido de que, apesar da história ser bem fantasiosa e os ambientes ali serem, como você disse, né, fora em outra dimensão, na verdade a grande história é pessoal. Então, através dessas experiências, eu achei muito real ali. Tem coisa ali que até eu passei quando eu era jovem na escola, tal. Eu achei legal como que através desses eventos você conseguiu fazer uma ponte muito boa entre os eventos que acontecem na história, mas na verdade como que são os próprios ali os personagens que estão sendo tratados a fundo. Então você joga ali uma lupa neles, né? E mostra quem eles são antes da história começar e quem eles precisam ser para conseguir vencer aqueles obstáculos. Então, apesar de ter toda essa roupagem, digamos assim, mais fantasiosa, ficcional, de outra dimensão, e vilões e tudo, na verdade, o que a gente está lendo ali, na verdade, é uma jornada de evolução, né? Você vai olhando ali para os amigos e falando em amigos, assim, esses amigos assim que você colocou lá, você pegou alguma característica de alguém que você conhecia ou não? Fala pra gente como é que foi isso daí, que sempre é muito legal a gente... Sim, na verdade, eu tentei pegar o que eu era, os meus dilemas, os meus medos, o que eu passava na escola, as minhas inseguranças, até traumas, né? Até comentei com você que tem uma passagem no livro que realmente aconteceu, em que eu quase fui sequestrado, né? Mas no livro o menino, enfim, né? Esse trauma volta para ele. Eu tentei pegar esses elementos, né? Ou todas essas questões e desmembrei em cada um dos personagens. Então, por mais que tenham muitos elementos ali que são ficção, são coisas inventadas, né? Que são coisas que eu trabalhei, que eu fui além, que eu extrapolei ali, mas tem uma pitada em cada um dos personagens eu próprio, né? Eu mesmo coloquei ali até para tentar dar veracidade, porque eu penso que quando a gente escreve coisas que a gente viveu, que a gente sentiu, a gente consegue dar mais veracidade pro personagem. Quem passa por algo parecido se identifica mais, porque ali você consegue de alguma forma um sentimento naquilo. Eu acho que qualquer pessoa que viveu ali os anos 90, que leu o seu livro, que foi adolescente ali nos anos 90, vai se identificar com alguma coisa, não tem como. Porque Não você tem é como. muito bom para criar os ambientes, para criar os elementos da história. Então, quando você fala dos locais, das músicas, os nomes que você usa, evoca muito fortemente esse clima que a gente viveu lá nessa época de fita VHS, de sebo, tudo mais. E uma coisa que eu lembro, que você deve lembrar que eu comentei com você na época, né, que eu fiz a leitura crítica do seu texto, que eu acho muito legal, é que você conseguiu uma clareza muito boa. Né? É uma história que trabalha diversos elementos, muitos deles bastante complexos, mas eu achei que você conseguiu uma clareza ali ímpar. A pessoa que for ler a sua história, ela não vai ficar perdida, ela vai entender muito bem, ao mesmo tempo que é uma história que traz grandes complexidades, principalmente psicológico, emocional dos próprios personagens, e também ali de onde a trama se passa e tudo mais. Mas ela foi muito bem cadenciada, muito bem escrita. Eu já li livros assim que tinham propostas muito boas, né? Mas aí a hora que o cara foi executar, ele acabou executando de uma maneira que a história não ficou tão facilmente compreendida. Que é uma última perguntinha que eu quero deixar aqui para você, porque para mim isso foi um momento que eu vivi na minha vida de escritor. E hoje com o Arame Farpado, você falou uma coisa muito interessante, né? A gente recebe muito e-mail de escritor dizendo que a primeira publicação deles foram conosco. Ah, esse é meu primeiro texto, minha primeira poesia, meu primeiro conto, eu estou me aventurando agora. Tanto que o pessoal gosta do feedback que a Paloma faz, justamente porque a pessoa às vezes nunca escreveu nada. E aí, geralmente, a pessoa começa com isso, né? Começa com um conto, publica alguma antologia, ou escreve para si mesmo. E o momento que você decide, você que eu digo assim, o indivíduo, né? Que você fala, não, agora eu tenho uma história longa para contar. Esse momento é muito importante. Escrever uma história longa, ela é muito difícil, é um processo muito complexo. Né? Você chegar ali a 30 mil, 40 mil palavras, né? Você conseguir fazer toda essa história ser coesa e ter todo um... Então, assim, conta pra mim como é que foi. Você que já tinha escrito algumas coisas, você já até me mostrou quando você era mais jovem, escrevia, teve essa questão, já escreveu contos, mas como é que foi o ato de escrever mesmo, o ser escritor
e construir uma obra longa, com uma história comprida, com muitas milhares de palavras, vários capítulos e tudo mais. Como é que foi essa questão para você, assim, como escritor mesmo, a estrutura da obra, né? Então, no começo eu senti que, na verdade, meu objetivo não era escrever um romance logo de cara. Quando eu tentei entrar nesse ramo, né, digamos assim, sair do ramo acadêmico, né, da escrita acadêmica e passar para a escrita criativa, para a escrita ficcional, meu objetivo inicial eram contos, até para pegar ali uma experiência, né, nesse tipo de escrita. E eu pensei, não, vou escrever mais ou menos a história de amigos que se reúnem para contar histórias, e daí eu junto essas histórias como se fosse aquela coisa de contos da cripta, sabe? Que daí são vários episódios. Então seriam pequenos contos, pequenas histórias que poderiam formar um livro, mas de amigos que cada um ali seria, cada um contando, seria um pequeno conto. E eu comecei a fazer isso, né? Só que daí a história foi tomando fôlego. Né? Aquela fase que eles se reuniam para conversar no armazém seria o início do livro e depois eu partiria, né, em contos. Só que daí as ideias começaram a surgir. Eu falei, poxa, eu não posso desperdiçar isso. Vou deixar anotado aqui. Depois, poxa, mas o livro, né, não precisa ser uma história só sobre comunicação com espíritos deu certo. Talvez essa história possa ter um desdobramento, em que todos se envolvem ali numa confusão, né? Todos acabam ali. Pô, daí, beleza. Daí, de repente, estava com 20 páginas, 25. E foi crescendo. E, poxa, mas eu nem comecei direito a história ainda. Eu quero trabalhar ainda. Mas e se eu não trabalhar a ideia deles falando histórias que eles inventaram? Mas se eu for explorar os seus dramas pessoais, talvez os monstros que eles carregam, e daí eu poderia criar arcos, né? Então eu pensei, poxa, acho que eu posso fazer um arco para cada personagem. E daí dá aquela dimensão onírica, né, da imaginação, que são os cenários. Né? Eu não vou abrir aqui no spoiler, mas o Guilherme sabe que cada cenário... Não, a história é boa, hein? Então, vamos... Porque cada cenário é reflexo do estado emocional de cada um deles ali. Então, né, o leitor vai perceber que, além, né, dos vilões e dos ataques que eles sofrem e da travessia, por isso andarilhos, né, eles caminham a história toda. Quem for ler, eles vão caminhar toda a história, eles vão estar caminhando e já fazendo essa relação também com o autoconhecimento. Que o autoconhecimento é um processo de caminhada contínuo. Por isso andarilhos. Se forem pegar os 3 arcos, os amigos estão caminhando. Então, quer dizer que você parado, sem você refletir, sem você se autoanalisar, você não avança. E eles precisam mais do que... Eles cada um sabe, né, dos seus maiores medos, mas eles têm a parceria dos amigos juntos, e juntos eles vão superando. Os amigos, em cada arco, dão apoio para o personagem principal, né, daquele arco ali que está tentando superar o seu maior trauma. Então, esses arcos que seriam contos, eu falei, não, eu posso explorar, né, a história de cada um deles e como eles superam isso. E como é o ambiente deles, vamos tentar imaginar como se eu estivesse dentro, né, do sujeito. Por isso, tem essa pegada fantasiosa, que é muito do nosso pensamento, da nossa imaginação, do cenário de cada um deles refletindo os seus aspectos emocionais. Eu falei, poxa, eu vou escrever sobre isso. Isso acaba dando eu acho que trazendo um apelo e tem uma conexão, né? Porque eles estão no ambiente mágico. Então, os contos, né, que viraram arcos de uma história que teve continuação. E daí, de repente, a coisa foi se desenrolando, muita coisa escrita com fluxo de consciência, colocando no papel. E, cara, eu percebo uma coisa, né? Você fala bastante a respeito de como que essa escrita foi emocional, né? Veio de dentro de você como ali as suas experiências e tudo mais. Eu que também já escrevi algumas coisas para o meio acadêmico, é bem diferente, né? Eu queria saber como é que foi para você, que já tinha escrito 2 livros ali, com a escrita acadêmica, com aquele formato mais engessado e mais focado na pesquisa. Como é que foi essa transição para escrever uma ficção da onde tudo vem de você, assim, tudo dentro da sua cabeça? Como é que você se sentiu escrevendo essa nova vertente da escrita? Assim, como é que foi? É muito engraçado, né, tudo isso, porque na escrita acadêmica, né, como você bem citou, tem uma série de regras e, enfim, né, o teu texto passa por diversos avaliadores, pareceristas, enfim, banca de avaliação.
E, bem, eu gosto da escrita acadêmica, eu não pretendo, né, deixar a escrita acadêmica, mas a escrita acadêmica, principalmente quando você sai ali do mestrado, do doutorado, ela te cansa muito, ela exige muito de você. Você tem um material e você vai no sentido de ser podado, né? Você vai, no meu caso, né, análise de fontes, corta isso, corta aquilo, passa por análise crítica. Então, assim, você tem um formato que o teu texto tem que seguir. Você não tem liberdade, né? Quer dizer, você tem a liberdade porque é um trabalho teu, mas eu digo liberdade no sentido que você tem que produzir algo que tenha um caráter científico, tenha um caráter válido, né? Tem que seguir critérios metodológicos, filosóficos, né? Teóricos. Você tem que ter ali também a expertise de você analisar aquilo a partir de uma lente teórica, construir, né, o resultado final da pesquisa. E, bem, né, é um trabalho árduo. Então, assim, o primeiro livro teve 278 páginas, o segundo 420, né, que foi a pesquisa do mestrado, depois do doutorado que publiquei em livro. E eu saí cansado, assim, você sai esgotado emocionalmente, fisicamente, né? Você demora depois para você conseguir se situar em outras coisas, porque você fica imerso naquilo por muitos anos, por muito tempo, escrevendo só sobre aquilo, e eu até me coloquei em dúvida, será que eu consigo escrever outra coisa? Será que eu consigo produzir a fantasia que o Fernando lá de 8 anos de idade produzia, mesmo, né, com o jeitinho dele ali, escrevendo no caderninho? Eu falei, quem sabe, né? E daí quando eu comecei a escrever o chamado Sobrenatural, eu percebi que sim, né, que estava guardado lá no fundo, ainda estava guardado essa Estava habilidade. muito bem guardado. A verdade, né, que ficou, estava muito bem guardado. Daí, de repente, pum, falei, poxa, tá saindo, tá saindo. Daí eu falei, sem pressão. E daí eu percebi que a escrita criativa, ou a escrita ficcional, enfim, né, escrever um romance, um conto, sei lá, de forma livre, você, se uma criava um funil, né, se a escrita acadêmica de alguma forma criava um funil, a escrita criativa ela te leva para universos, né, onde você está Cada vez livre. maiores, né? É exatamente isso, Aí, cara. então, quer dizer, eu percebi, poxa, eu estou fazendo o caminho inverso, né, do processo, né? Se um processo de escrita acadêmica ele te leva para um formato específico, a escrita criativa ela te leva para qualquer lugar que você queira ir. E mais do que isso, né, eu acho que escrever também é um exercício, além de ser um exercício criativo, uma arte, é uma forma de você colocar para fora seus traumas, seus medos, dar uma roupagem para esses monstros, né? Porque às vezes a gente sente, a gente sabe que está ali, a gente, né, talvez tenha uma questão ali que talvez não tenha sido bem resolvida, você não, né? E na forma da arte, na forma que você escreve, você dá vida para isso no texto, você transporta, né? Você começa a olhar isso de fora. E daí, poxa, e daí isso é fantástico, né? Porque permite que você trate de questões que você nem imagina, né? E você sai renovado do processo. Você Eu sai acho que é empolgado. falou mesmo, a escrita acadêmica é como se ela fosse do macro para o micro, né? Você tem ali todo o universo de coisas e você vai diminuindo. E a escrita criativa é o inverso, ela parte do micro, igual você falou, eu ia escrever um conto. E aí esse micro vai indo para o macro, porque aí vai cada vez, você vai vivendo aquela história e ela vai cada vez aumentando mais. Eu senti isso também, né? O meu livro, o Sangue e Trovão, começou assim, é um conto. Mesma coisa, cara, mesmo processo que o seu. Tinha uma história que eu queria contar, eu comecei ali e foi igual você. 15 páginas e eu ainda nem comecei. Então, é legal ver como que geralmente quando a pessoa termina uma obra longa, igual você terminou, é desse jeito, assim. É do micro para o macro, assim, eu acho que... E é legal você que viveu os dois, e viveu bem, né? Escreveu 2 livros aí, longos, né? De acadêmicos, de viver esse primeiro momento de escrever uma coisa acadêmica mais engessada, digamos assim, estruturada, regrada, para depois partir para uma coisa, e ainda não só sendo o formato de escrita criativa, mas a forma com que você escolheu para escrever, né? Uma forma de falar sobre sentimentos, falar sobre o interior das pessoas, de medos. Isso é bem o contrário ali, talvez, do que seria uma escrita acadêmica, né? É você falar de emoções, falar do humano e tudo mais. Então, eu gostei muito. Queria mostrar um pouco melhor o pessoal aqui, ó, o seu livro. O Fernando ele ainda não pegou, porque a gente está produzindo ainda. Esse aqui é só o boneco que a gente montou para dar uma olhada, para ver se estava legal. Então, olha, galera, quero que vocês olhem bem aqui o material dele. A capa quem fez foi a Giovana Laís, a artista aí que trabalha com a gente, né? E
o trabalho dela ficou sensacional, as cores, né? Foi bem legal. Aí ela e o Fernando sentou e pensou bem nessa capa, né? A gente tem aí as orelhas bem bonitinhas, aqui é o nosso amigo Fernando aqui na outra, a historinha daqui, né? A bio dele. O livro ficou bem legal, tem bastante história aqui, a gente ficou com um livro com uma espessura bem bonita, né? Então, assim, cara, falo para você também que foi, da minha parte, assim, foi um privilégio trabalhar com essa obra, né? Conhecer você como pessoa, é muito legal o processo de você poder, sempre gostei disso, né? E com você tive essa experiência bem de perto, que é você conhecer uma obra e ao mesmo tempo conhecer quem a escreveu, conhecer como ela foi escrita, ter esse contato mais próximo, né, com a obra, assim, com você. Então, cara, eu acho que quem pegar esse livro, além de ter um livro muito bonito aí para, né, vai ter também uma história que com certeza vai, se você viveu aí os anos 90, você vai se tocar aí, porque fala muito sobre tudo isso. E, cara, queria te parabenizar, porque a sua história é muito boa, né? Você já é aí um cara que produz arte, você tem seu canal no YouTube, você... E eu achei muito legal todas as referências que você incluiu, né? A respeito dos amigos ali, os apelidos deles. Cara, assim, só tenho elogios, assim. Então, queria dizer que foi para mim, como editor, foi um prazer, assim, estar trabalhando com você a respeito disso aqui. Eu mesmo aprendi várias coisas, me senti tocada na história. Você lembra que até a Fernanda, nossa revisora, gostou da sua história, elogiou o seu trabalho, falou que a história era muito legal, que realmente não é fácil, né? Recentemente, um amigo meu lá do trabalho também publicou um livro. A gente sabe o quão difícil é, né? A gente que trabalha 8 horas por dia, arrumar tempo para sentar, escrever, e depois disso ter que trabalhar, transformar aquela história que era um arquivo ali do Word em um livro físico, é um processo muito cansativo, complexo, exige várias releituras, revisão, e aí chega uma hora que às vezes a gente está até um pouco já saturado, igual você falou de lidar com aquilo, porque realmente é cansativo. Então, quando nasce o livro, né? Quando nasce o livro, assim, é como se fosse um nascimento mesmo, é uma coisa que dá... Né? E aí, pegando isso, né? Apareceram umas perguntas aí embaixo no vídeo, o pessoal deve ter visto, com o meu Instagram, que a Paloma tá lá no quarto, ela tá doente, coitada, ela tá bem mal, ela tá de cama. E ela tá lá com o meu celular, eu tô usando o celular dela para fazer a live, porque o dela é melhor que o meu. E ela que tá fazendo essas perguntas. E eu queria terminar, Fernando, com a pergunta que ela passou aí, eu não sei se o pessoal Da rede de viu. apoio? No momento que você estava escrevendo o livro, né? Que você estava ali no processo da escrita, como é que foi a rede de apoio, assim? Como é que foram os seus conhecidos, sua família? Você tem filho? Como é que foi Uhum. isso dentro da sua esfera familiar? Como é que foi, assim, essa rede de apoio? Como é que o pessoal lidou com isso? Você comenta do King, o King mostra muito isso nos livros dele, você pega lá no Iluminado, você tem a esposa falando como é que o cara escreve. Então, como é que foi essa rede de apoio sua nesse momento que você estava trabalhando na obra? Assim? Então, na verdade, essa rede de apoio não veio só no momento que eu trabalhei na obra, né? Veio da minha vida, né? Primeiro, minha mãe, meu pai, com todo o apoio que eles me deram, liberdade. Né? Minha mãe me incentivava a escrever desde pequeno. Ela corrigia minhas historinhas, me incentivava a escrever mais. Ela fazia, quando eu não era ainda alfabetizado, eu fazia o desenho, ela fazia os balãozinhos, escrevia o que eu queria dizer ali com o personagem. Então, assim, é uma história que já vem, uma rede de apoio que já vem de muito tempo, de toda a minha vida, com minha mãe, meu pai. E aí, né, mais recentemente, falando, né, desse livro, né, minha esposa, né, a Marjorie, né, ela sempre está muito presente, ela está sempre me apoiando, sempre me ajudando, sempre com a paciência, né, porque às vezes a gente acaba se tornando ausente em alguns momentos, quando a gente está mais imerso no Sim, com processo. certeza, cara. Né, e apesar de todas essas dificuldades, ela sempre me compreendeu, ela sempre me apoiou, sempre me ajudou, né, meu filho também ali junto, brincando, né, ele ainda não entende, tem 2 anos e meio, mas ele percebe, né, quando eu estou aqui, né, no meu canto, ele vem aqui, olha os livros, fica curioso, e isso acaba me motivando. Então essa rede de apoio, ela vem ali para te levantar, né, para te mostrar ali que tem pessoas junto com você, tem, né, familiares junto com você. Quando eu comecei a falar para meus amigos que estava fazendo uma história inspirada ali, né, no armazém, né, os que ainda, né, ainda têm um contato,
né, principalmente o Leonardo aqui da esquina ali, né, também tem o Alisson ali, né, eles acabaram assim, pô, se empolgando, não, né, sempre perguntando para os outros amigos meus também, o pessoal ali também que me conhece, né, da academia, do trabalho, o pessoal fica, né, perguntando, e isso é legal, cara, que massa que você está produzindo, que você está fazendo. Mas assim, né, o principal acaba sendo sempre a família, né, sempre quem está mais perto da gente e que sente tudo isso. O processo de escrita em si, aquele inicial, né, não foi assim tão longo, talvez uns 2 meses, a massa textual inicial, né. O que exigia ali, né, algumas horas ali, mas é bem interessante que tem um livro do Stephen King, o Misery, que também conta a história do escritor, né, que Muito bom. Né? ele se mantém, ele está em cativeiro, né, ele acaba sendo mantido em cativeiro por uma fã, né, meio que, né, desajustada ali e tal, e em meio de torturas, assim, ele começa a escrever, né, um romance, né, o final, né, de uma série de livros, né, mas do jeito que ela queria. E ele fala que, né, o King fala que quando você entra, né, no buraco ali, né, quando o escritor entra naquele buraco, que é né, a escrita, né, quando você está com uma caneta, que você está colocando as letras no papel, parece que você mergulha naquilo. E de repente você já se blindou do mundo, né, de fora, né, do que está acontecendo em tua volta, e você está naquilo. E às vezes você passa 1, 2, 3 horas ali, e quando você vê, poxa, mas já passou tudo isso. Você olha E lá você no olha computador, passou 3 horas, você nem percebeu, né? e daí, pô, 12 páginas nessa pegada aí, por exemplo, né? Daí eu falei, poxa, que daí quando você vê, não, já fiz o que tinha que fazer hoje. Daí, lógico, né, tem dias que você não rende tanto, né? Tem dias que, né, você não escreve, você escreve pouco, você não está com a inspiração tão aguçada. Mas eu penso que quando a gente tem esse clique, né, e você entrar ali, você tem que ir até onde vai, até onde der, até onde você puder ir. Para você produzir o máximo que você conseguir. Para você não deixar ali aquela linha ali ser rompida antes. E o bom é que as pessoas que me conhecem, quem convive diretamente comigo, né, voltando a falar da rede de apoio, sabe, né, que quando eu estou nesse processo, quase ninguém me incomoda, né, eu fico bem quietinho no meu canto até eu dar as caras de novo. Então acaba sendo desse jeito, então é fundamental, né, a rede de apoio é fundamental. E daí não só da família também, falando em rede de apoio, né, profissional, né, da editora Arame Farpado, então o Guilherme foi o primeiro que pegou essa massa textual. Eu cheguei em cima e falei, eu quero saber primeiro da viabilidade do texto, né, se é viável ou não. Eu já tinha escrito, já tinha lido, relido, feito algumas, né, modificações, mas é apenas só eu que tive contato com o texto. O Guilherme daí veio todo o texto marcado, né, onde que podia melhorar, o que podia fazer. E daí veio uma segunda fase da elaboração da obra, que é uma fase até um pouco mais longa até do que a fase da escrita da massa textual, que é você voltar, arrumar, mexer, colocar alguns elementos, dar alguns ganchos para a história para ficar melhor. E vai digamos texto e fica esse vai e vem, essa parte que é mais cansativa, né, certamente. E daí é toda aquela fase lá que você vai pulindo o texto, né? Você pega o texto, tem uma massa. A editora também coloca coisas novas e aí tem que mexer. Essa é a parte que é o trabalho mesmo. O pessoal acha que é só ali, né? Diversão, vamos escrever uma historinha. Mas na hora que entra essa parte do vai e vem de texto, e vai para revisão, e volta, e leitura crítica, e tira isso aqui, coloca ali e tal, essa parte é muito boa, mas ao mesmo tempo dá uma cansada. Né? Não, foi um desafio para mim, né? Minha maior dificuldade nesse trabalho foi escrever diálogos, que eu não estava acostumado mais a escrever diálogos. E foi um desafio conseguir, né? Fazer esses diálogos de uma forma que eles ficassem mais leves. E até o Guilherme me ajudou muito, né, nessa fase, né? Quando veio a leitura crítica, acho que o que eu mais trabalhei, né, nessa segunda fase da escrita foram os diálogos para tornar eles melhores e etc. Então foi um aprendizado enorme para mim, um aprendizado muito grande que eu tive nesse processo de escrita, nesse processo, né, em que Arame Farpado, o Guilherme e todos os outros profissionais que estiveram junto com a obra, né, se dedicaram intensamente, né. Eu tenho só a agradecer o Guilherme, não só pela amizade que ele tem. O privilégio foi meu, foi nosso. Uma obra maravilhosa dessa é um prazer. Cara, foi uma coisa assim que, né, começou lá em janeiro, né, eu tinha massa textual em janeiro, e estamos hoje lançando.
Quase um ano depois. Isso que eu queria comentar. A gente está se aproximando aí de 1 hora de live, né? O Instagram ele só dá 1 hora para nós. Já queria fazer esse preâmbulo. A partir do momento que terminar a live, a gente já está com o link liberado, as pessoas já podem adquirir o livro lá no iClap, tá? A gente tem o post nosso lá do livro, eu já alterei ele para que tenha lá o link, e também na bio nossa também tem o link lá para fazer a aquisição do volume, ele está lá no iClap, então já vai estar, essa live está inaugurando o lançamento, nasceu, né, o livro do Fernando. E o mais legal, né? O Fernando ele veio conversar comigo. Semana que vem a gente vai fazer uma ação lá na página que nós vamos sortear 3 volumes do Andarilhos aí, do chamado Sobrenatural. Então, para vocês ficarem ligados lá na página, que a gente, quem conhece Arame Farpado sabe que a gente sempre gosta de fazer sorteio, dar presente, dar prêmio. E aí, em conjunto aí com o Fernando, dessa vez a gente vai fazer um sorteio de 3 volumes do Andarilhos aí, do chamado Sobrenatural. Vamos fazer uma ação bem legal que vai movimentar lá na página, para vocês ficarem ligados aí na página, nas postagens, para participar e não perder essa oportunidade. Fernando, e só para a gente fechar, algumas palavras finais, alguma coisa que você queira deixar para nós aí, como é que você quer fechar essa live aí tão importante que é basicamente, né, o nascimento da sua obra e quais são seus dizeres finais? Olha, além de agradecer a todos que passaram pela live nessa quase 1 hora, eu sei que, né, as pessoas às vezes elas assistem um pedacinho, saem, voltam, né, mas todas as pessoas que tiveram, que se dedicaram, né, alguns minutos a assistir essa live, quero agradecer a todos que passaram por aqui, que se interessaram em conhecer um pouco mais do meu trabalho, desse livro que estou lançando. Arame Farpado, por um trabalho fantástico que eles fizeram, né, durante a obra, durante a produção, né, desse livro, dessa obra. E passar o recado que às vezes a gente acha que está em crise, não sabe para onde ir, né? No caso, eu estava com um bloqueio na escrita acadêmica, eu não estava sabendo para onde ir, o que ia pesquisar e etc. Queria fazer pós-doutorado, mas não tinha ideias. E a escrita criativa me levou para um outro caminho. Para um caminho assim que eu descobri algo que estava guardado, né? Então eu queria incentivar os escritores, os contistas, os escritores de romance, quem quer se aventurar, quem quer começar, né? Reforçar também, né, para quem já está, né, na caminhada, continuar, se inspirar, escrever, porque a escrita é um processo libertador, né? Um processo em que a gente consegue tirar tudo que está dentro de nós, coisas boas e coisas ruins, e passar por um texto de uma forma assim que lúdica, fantástica, uma ficção, pode ser uma biografia, né? Você tem um rol grande de coisas, né? Tem escritas para todas as pessoas, para todos os gostos. Então, meu recado final é para que as pessoas escrevam, tenham esse hábito de escrever, né? Ler e também escrever, principalmente para colocar tudo isso para fora, porque da mesma forma que fiz um livro, né, eu acredito que tem muitas pessoas que têm muito a dizer para o mundo. Sim, você é uma delas. Sim. Queria te agradecer, cara. O agradecimento é nosso também. Você não só foi um escritor que entrou em contato, mas é um amigo, né? Uma pessoa muito gentil, uma pessoa assim muito humilde, tem uma inteligência ímpar, uma qualidade textual muito boa. Às vezes, na hora que eu estava ali fazendo a leitura crítica, eu tinha que voltar porque eu acabava entrando na história e parava de prestar atenção, né, na parte do meu trabalho mesmo. Então, assim, realmente foi uma história que envolveu, né? E todo esse processo, como você falou, né, desde o início do ano, a gente ali junto, batalhando, pensando o livro e como seria, né, a parte de capa, tudo. Então, assim, também te agradecer, porque você foi um cara muito gentil em todo esse processo, parceiro, sempre disposto a trabalhar e conversar e tudo mais. E dizer que para nós, assim, para mim, para a Paloma, né, foi um prazer, assim, poder saber que fomos nós que demos nascença à sua primeira obra de escrita criativa, né? E queria dizer, assim, que para você, assim, que você mora na área Farpada, não paga aluguel, então você já até enviou uns contos para nós que já dá indícios, né, de novas histórias que estão por vir, né? Então quero já deixar aí que se caso você for fazer, espero, né, que
que saia logo essa continuação e também a gente já consiga trabalhar com ela, porque foi um prazer. Então, vamos fechar essa live, porque infelizmente a gente já está batendo o limite de tempo, para a gente ver como que a ideia era sentar aqui e ser breve, e a gente acabou ficando uma hora conversando, porque é muito gostoso. Mas, gente, olha, então é isso. A gente, mais uma vez, queria apresentar não só o livro, a obra, o trabalho da editora, mas sim quem fez a obra, que foi o Fernando, como ela foi criada. Isso eu acho que é uma coisa muito importante para nós. A gente, no Brasil, hoje, ali na página, a gente tem ali 5.000 seguidores, e a gente publica algumas pessoas, né, umas centenas de pessoas que já passaram ali. E nós somos todos escritores independentes, nós não temos grandes editoras que nos apoiam, então o que é importante é esse contato, da gente poder conhecer quem são os artistas, conhecer, por exemplo, o Fernando, igual ele passou essa mensagem, da gente escrever a cura pela palavra, ou pelo prazer, ou tem, com certeza, viu, Fernando? Muitas pessoas que falaram para mim assim, esse foi meu primeiro texto, eu estava inseguro e publiquei com vocês. E aí você lê o trabalho deles, a Paloma fala muito isso para mim, ela que faz a leitura crítica dos contos, né? Como que aquela pessoa tem o que dizer? E a pessoa às vezes não estava dizendo. Então foi o que você falou. Então agradecer você por ter nos procurado, né? A gente está com ideias de que no ano que vem fazer um programa bem estruturado para começar a publicar originais de outros autores, né? E agradecer também a todos que participam lá da página, que foram lá no seu post, deixaram um comentário, deixaram um like lá, que curte um story nosso, que está ali sempre engajando nos nossos sorteios, concursos, editais. É graças a vocês, a nós que estamos nos unindo para fazer que a literatura no Brasil continue viva, né? Para que a gente continue se ajudando, porque na verdade somos... Eu e a Paloma também somos pessoas que temos nosso trabalho CLT, também somos escritores, né? O Fernando aí também tem o trabalho dele, todo mundo que está com a gente sempre tem isso. Então a gente se une justamente para se ajudar e poder produzir coisas maravilhosas como o livro do Fernando. Então, Fernando, muito obrigado pelo seu tempo, foi um prazer conversar com você. Agradeço a você pela live também. Como o Fernando falou, tem gente que talvez ficou o tempo todo, outras pessoas só deram uma passada. A live vai ficar salva lá na página, então o pessoal vai poder assistir, né? Então, galera, um ótimo sábado para vocês. Como eu já disse, o link já vai estar disponível. A gente ainda vai fazer uns posts lá na página para continuar movimentando e falando dessa obra incrível. Fernando, bom final de semana para vocês, com a família. E é isso. Para vocês aí também. Vamos para a Paloma, né? Certinho, Fernando? Valeu, abraço, Guilherme. Para todos aí. Tchau, tchau. Muito bom estar com vocês nessa tarde de sábado. Valeu. Falou.